maravilhoso isso, que a pessoa investe para estar numa comunidade como a nossa, onde ela vem consumir networking de qualidade, conhecer novas lideranças, expandir e fortalecer rede de relacionamento. E aí chega no evento, acolhe. Ela faz tudo menos usufruir daquilo que ela comprou. Oi, turma, sejam bem-vindos. Mais um episódio do podcast Você Está Contratado. E eu e Gederson estamos aqui com a Laís Macedo, que é presidente do Lead Futuro. É esse o termo que você usa? É isso? Presidente do Lead Futuro. Bem-vinda, Laís. Muito obrigada, que honra estar aqui com vocês, animada por esse papo. Obrigada pelo convite. Muito legal. Então conta pra gente, primeiro, o que é o Lead Futuro? O Lead Futuro ele é uma plataforma de networking destinada a jovens lideranças. Os líderes que integram o Lead Futuro, eles são empreendedores, então donos dos seus próprios negócios, o empreendedor empresário, quem já tracionou, porque em comum todos eles têm maturidade corporativa. Ou eles são intraempreendedores, então quem tem uma atitude empreendedora no CNPJ do outro. Ocupa uma posição de liderança numa grande empresa nacional ou multinacional. E o terceiro perfil são os sucessores de empresas familiares. Esses três públicos integram o Lead Futuro em prol desse ambiente de compartilhamento. Tudo aquilo que o networking deriva, que vai muito além de negócio, né? Muito bom. E como surgiu o Lead Futuro, né? A gente ouve muito falar do Lead, né? Tem quanto tempo já o Lead? O Lead tem 20 anos. 20 anos. E o Lead Futuro? 10. 10 anos. Então o Lead é o irmão mais velho do Lead Futuro. É o nosso irmão mais velho. A gente se inspira nele, a gente se inspira em irmão mais velho, né? Então o Lead Futuro faz um bom papel de irmão mais novo. E como é que surgiu o Lead Futuro? O Lead Futuro, ele nasceu dentro do Lead no ano de 2013. Eu trabalhava lá na época, né? Eu entrei lá em 2010. E aí nós estávamos revisitando o modelo. É um modelo que dá muito certo. Nasceu com o empresário João Dória em 2003 e nasceu de ser um ambiente bastante exclusivo naquela época, né? 20 anos atrás. Hoje a gente tem um volume mais expressivo de associações multissetoriais, multitemáticas e destinada a grandes líderes. Mas na época, 20 anos atrás, não. Então o Lead ele foi muito pioneiro nesse ambiente networking C-level. E aí quando foi no ano de 2013, nós estávamos ali avaliando o modelo. Bom, dá muito certo, mas hoje é um grupo muito homogêneo de líderes, de tomadores de decisão. Vem uma nova leva de líderes aí, igualmente qualificados. Será que eles querem consumir networking dessa maneira? Não. Criamos um movimento de antecipação do Lead, o Lead Futuro. E aí, durante os anos de 2013 a 2017, ele foi um projeto dentro do Lead. Em 2017, fizemos o spin-off da operação, foi quando eu saí do Lead para vir ser sócia do Lead Futuro. E aí vim de uma jornada aí com 11 sócios, 11 homens no segredo. Nossa, e vocês compraram o Lead Futuro do que Lead. Era o Lead, legal. E aí compramos o Lead Futuro do Lead, isso há 5 anos atrás. E aí no ano de 2021 eu comprei 10 dos 11 sócios. Então uma jornada empreendedora depois de intraempreender nesta empresa. Então é assim que vim parar aqui. Então, e por que você resolveu empreender? Porque eu gosto de perigo. Gosta de emoção, né? Desafio, né? Desafio. Porque eu nasci para empreender. Eu nasci para me movimentar e me movimentar com impacto. Isso é legal. Como é que você se deu conta disso? Eu sempre tive senso de dono. Isso é impressionante. Eu nunca achei que eu trabalhasse para a empresa do João Dória. Eu trabalhava para o meu Lead. Assim, brincava que eu era o ativo mobilizado lá dentro, porque eu tinha uma paixão por aquilo inabalável. Os meus pais eram muito empreendedores, né? Já tiveram sucesso, mas nem tanto. Ali foi uma jornada de empreendedorismo com muita intenção, mas pouco repertório. Então, falharam. Mas a falha fez parte do processo, então eu vi meus pais acertarem, mas falharem. Então, acho que eu já vim com um DNA que me favorecia, de coragem, de atitude, né? Empreender, em grande parte, é atitude. E aí, dentro do Lead, eu tinha esse lugar de senso de dono. Mas eu também tinha incômodos, assim. Eu não aceitava aquilo que eu sabia que dava para ser melhor, que dava para ser diferente. E eu queria assumir esse protagonismo. Eu nunca quis ser coadjuvante em nenhum espaço que passei. Então, eu sinto que a motivação era a vontade de olhar para um negócio que podia ser muito maior, muito melhor, e que isso só não acontecia porque não tinha alguém encarando tudo aquilo. Então, foi o desejo de ter uma atitude pelo grupo, de me conectar e me movimentar na direção do que eu acreditava. Também há 5 anos atrás, quando me tornei empreendedora, nós olhávamos para o ambiente, para o ecossistema empreendedor e essa nova leva de líderes.
E minha intenção era muito clara de vamos assumir um protagonismo nesse espaço. Essas pessoas precisam se conectar, essas pessoas precisam se relacionar. E nós devemos ser esse ambiente. Então era de uma ousadia, uma coragem e uma intenção de fazer acontecer. Então o futuro é desse comportamento novo, né? Que vocês enxergaram que estava vindo e mudando as lideranças, mudando o status quo. Legal, porque eu tinha a imagem de futuro de ser herdeiros, só herdeiros, e de jovem, né? Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito Ser mais o estado. Mais geracional do que de... Mas é mais estado de espírito, né? Mais atitude. Empreender é atitude. Empreender quando a gente coloca na caixinha idade, coloca na caixinha perfil. E tanto é que é algo importante. No Lead Futuro a gente toma muito cuidado para não trazer herdeiro, mas para trazermos sucessores, porque não necessariamente um filho de um CEO vai ser um CEO. E no início do Lead Futuro, sim, nós trouxemos os filhos de CEOs. E foi super equivocado. Por isso, não necessariamente há um DNA intraempreendedor ou empreendedor naquele filho. Você cria quase uma obrigação. Essa fala, que herdeiro é diferente do sucessor, né? Completamente. Né? Porque a gente leva muito, mistura isso, né? Quando se fala de sucessão, plano de sucessão não tem nada, não é necessariamente o herdeiro daquela empresa, né? Daquela família. Mas Leia, essa curiosidade que me deu agora, o que você, quando assumiu há 5 anos atrás o Lead Futuro, qual foi a maior mudança? Qual a tua maior vontade? Né? Porque você vinha de uma história com o Lead, depois criou o Lead Futuro, até o momento que o bastão era teu. Mas com muita inquietação também, né? E o que eu acho interessantíssimo é que vocês coordenaram um grupo de 12 pessoas que adquiriram esse negócio. Isso aqui também, dizem que ter sócio é difícil, imagina mais 11 sócios. 11 e você é a única mulher do grupo. Então, é curioso isso, porque o meu D0 nunca foi romântico. Essa romantização do empreendedorismo ela é muito equivocada. Eu tinha uma paixão muito grande pelo Lead e a minha saída, eu queria deixar as portas escancaradas, não abertas. Então eu saí dia 31 de outubro, 3h30 da manhã. Passei até lustramóveis na minha mesa, assim, deixei bilhete e eu falei, fui. E aí, 8 horas da manhã do dia 1º de novembro, eu estava empreendendo. E eu buguei. Eu cheguei, eu olhei, eu já tinha contratado pessoas, eu falei, o que a gente precisa? Recursos, né? Computador. Juro, assim, não deu tempo de pensar, não deu tempo. Porque eu acho que, aí eu fui um pouco imatura e irresponsável. Eu acho que eu queria tanto aquilo, tanto que eu não aterrissei, não planejei. Aí eu fui no banheiro e comecei a chorar. E aí eu falei, tarde demais, minha filha, você já tá aqui. Mas sabe também o que foi Esse negócio é teu agora. Segura que o filho é teu. Mas sabe o que foi meu primeiro movimento também? Não foi só chorar no banheiro. Foi agora que isso é meu, o que eu acredito? E o que foi meu primeiro funcionário? Edu Lira, quem que é teu jovem aí? Quem que tá brilhando aí no Gerando Falcões? Eu quero contratar ele. Então, meu primeiro funcionário, eu não fui buscar num banco de talentos como o Lead buscava, de faculdades tradicionais, de filhos de CEOs que indicavam os seus filhos para trabalharem no Lead. Eu fui para o Gerando Falcões, eu queria um jovem preto da periferia. Eu queria ser porta de acesso. Então hoje eu sinto isso, e sempre senti durante toda a jornada. Se eu porto um CNPJ, eu porto ferramenta de transformação. Então a motivação desde o início, assim, os primeiros movimentos, e o primeiro foi meu primeiro jovem contratado no Gerando Falcões. Bom, eu e Edu Lira escolhendo e mandando uma pessoa para você, eu tenho certeza que esse garoto ou menina arrebentou contigo. Hoje ele é jogador caro, por isso que ele não tá aqui comigo. Porque meu sócio contratou ele. E curioso, a gente conversou semana passada e ele já foi promovido 3 vezes. Ele é a maior renda hoje da casa dele. Ele comprou carro. Sensacional. Ele tem 22 anos, ele já fez tudo isso. Mas aí já mostrou um viés também do Lead Futuro, que é o poder do networking. Né? Se você pegou o telefone para ligar para o Edu Lira para perguntar qual é o jovem que ele te indicava para contratar, é que você também já tinha criado esse networking, né? Sim. Eu acho que conta um pouco pra gente como é que funciona isso, é um dos pilares do Lead Futuro, né? Sim, eu adoro falar de networking, adoro falar do Edu, porque é um grande amigo. O Edu, ele é um grande apoiador. Ano passado, quando eu criei um projeto chamado Futures Now, durante a jornada, eu empreendi empreendendo, né? Era mais um filho. E o Edu foi quem mais me deu motivos para continuar. Porque o meu projeto, ele vinha de um contexto de muita ousadia, de muito desejo de impactar, fazendo uma disrupção no ambiente empresarial. Por que eu estou dizendo isso? É o teu networking que vai guiar a tua jornada. Por exemplo, eu tive vontade de desistir porque o projeto parecia impossível. Mas na minha rede eu tive quem abrisse porta para ele não ser impossível. Tive quem abrisse porta porque acreditava em mim, na minha intenção, para que aquele projeto se tornasse realidade. E eu tive pessoas como o Edu,
que falavam, Laizinha, você não vai desistir. Esse é teu sonho, você vai fazer esse projeto acontecer. E ele aconteceu. Então, networking, pra mim, é o maior ativo que alguém pode ter na vida e nos negócios. Mesmo porque eu não acredito em 2 caixinhas, né? Vida e negócios. É o maior ativo que a gente pode ter. Networking curta caminho. Networking é o que te desenvolve. Networking, gente, é tão poderoso, assim, né? O que a gente fala da gente é bom, mas o que falam de nós, as portas que nos abrem involuntariamente, por esse lastro que a gente vai construindo, pela imagem que a gente vai construindo no mercado com a nossa rede de relacionamento. A nossa reputação nos precede. Chega antes da gente. Vou usar isso pra sempre. Nossa reputação chega antes da gente. É o que falam de nós, pro bem e pro mal, né? Porque isso é uma coisa muito curiosa de networking. A gente acaba atribuindo muito networking à conexão. E networking não é conexão, é acesso. Porque a gente pode ter o número de quem a gente quiser no celular hoje. A gente pode estar conectado a quem a gente quiser pelas redes sociais. Isso não determina nada. O ponto é, eu vou mandar uma mensagem pro Marcelo, você vai me responder? Porque o seu número eu posso conseguir. Você sabe quem sou eu? Você tem alguma razão para interagir comigo? Isso é acesso e isso é networking. E é aí que a gente entra num lugar equivocado de um movimento ansioso de acumular conexões. E ter conexões na rede, né? E ter os likes nas redes. Exato, exato. E a gente fala, agora falando de lead futuro, a gente fala de lead qualificado, né? Falando de lead. Exato. O que você tem, né? Quem você pode acessar quando você precisa. Né? E como é que você faz isso direito, então? Eu acho que a primeira coisa é se convencer de que não é volume e de que networking não é conexão. Porque eu vejo isso em eventos, as pessoas ansiosas, especialmente agora, né? Os eventos voltaram. E aí você quer trocar o maior número possível de contatos. Isso não significa nada. Vai para um evento, aprofunda, faz uma conexão de qualidade. Primeiro vai num evento e já sai do lado da pessoa que você chegou, porque você já conhece ela. Então vá com uma atitude de relacionamento. Mas eu acho que o primeiro passo é você entender que do outro lado tem uma pessoa. E aí a gente vai desconstruindo barreiras. Porque hoje as pessoas, quando elas olham para outra pessoa e elas veem ali um cargo, elas acabam colocando ali uma barreira, que muitas vezes nem existe do outro lado. Mas eu fui essa pessoa. Eu olhava, eu só tinha, todos os meus clientes eram CEOs, eu olhava, meu Deus, por que ele vai querer falar comigo? E eu nunca coloquei ninguém no lugar horizontal, era muito... Ele não tem razão para falar comigo. Acho que tem, é uma pessoa falando com outra. Ele está aquele cargo hoje, mas ele não deixa de ser uma pessoa. Então, acho que o primeiro ponto é humanizar. Humanizar as relações. Tem outro lado da moeda aqui que tem a ver com humanizar também, né? Porque o CEO um dia perde essa posição, né? E ele deixa de CEO, ele deixa de ter aquele rótulo na testa, né? E não é mais CEO. E aí todo mundo abandona, né? Ele deixa de ser chamado para os eventos, para as entrevistas e etc, né? E a gente abandona essa pessoa. Gente, isso é tão cruel. Eu já vi... Nossa, eu vejo isso na prática, não é que eu já vi, eu vejo. As pessoas são descartáveis. É muito cruel essa frase, mas ela é real. As pessoas se tornam descartáveis quando elas baseiam aquilo que elas são no cartão de visitas. Se você... no crachá. Se você se estabelece naquele cargo, naquela empresa, naquele arroba ali depois do seu e-mail, no seu número de celular corporativo, você não tem network. E você perde esse lastro quando você perde o que te credencia, o que abre tua porta. Quando eu me registro para eventos e tem lá o nome e depois a empresa, eu me incomodo com aquele nome da empresa e cargo que vem logo depois. Meu nome é Marcelo Nóbrega, ponto final. Não interessa mais a empresa e o cargo. Me deixa, né? É isso, assim. Isso. E me incomoda é preencher, mas é campo obrigatório, né? Então a gente tem que preencher. E às vezes até o sobrenome, né? Deveria ser só E aí não cabe nada no... E aí não cabe nada no crachá, né? Não cabe nada no crachá, né? Porque não cabe todos esses campos no crachazinho e a pessoa não consegue te identificar. Em vez de você ter só o teu nome ali, mais do que o seu nome, como você quer ser chamado. Como você quer ser chamado. É a única coisa que precisaria ter no teu crachá. Por isso que, para mim, a grande virada na minha jornada de 13 anos aqui foi quando eu entendi que eu precisava deixar de ser a Laís do lead para ser a Laís Macedo. Por isso hoje eu projeto tanto essa ideia de você é seu nome e você é seu sobrenome. Eu tô lá na academia que tem que reservar a bicicleta, na aula de spin, eu sou a Laís Macedo. Eu nunca sou a Laís. Eu sou a Laís Macedo. E eu tenho uma história. E eu tenho uma história que ela independe do lead. Então, o dia que eu te mandar uma mensagem e você responder a Laís Macedo, eu cheguei onde eu desejo com a minha rede de networking. Mas se eu precisar te contar que eu sou a Laís do Lead Futuro para você me retornar, cara... Tem alguma coisa que já não tá batendo bem aí, né? Nessa relação, né? Eu não tenho acesso, eu tenho conexão. Pois é, o convite para participar do evento Lead Futuro veio da Laís Macedo.
Olha a moral da Laís Macedo. Laís Macedo fazendo É isso mesmo, veio. Eu tô me lembrando do texto agora, é isso mesmo. Foi assim mesmo. Olha, isso é bom, tá validando. Fala de um erro que as pessoas cometem em eventos de networking. Quantidade, superficialidade. Tentar falar com um monte de gente. Tentar falar com um monte de gente. Mas é superficial no final das contas. Né? Você ser superficial, falar muito, escutar pouco. Né? As pessoas não executam escuta. É tão curioso, você se torna muito interessante numa interação, especialmente nessa de formação de opinião. O que eu observo e pergunto muito para as pessoas, especialmente agora escrevendo sobre isso. Você se torna muito interessante, na maior parte das vezes, pela qualidade das perguntas que você faz. E não pela quantidade de informação que você fornece. Porque o outro percebe o interesse nele, o interesse genuíno. Pergunta mostra interesse. Pergunta mostra interesse. E pergunta te dá um repertório leve, gostoso, natural de interação. E, gente, é tudo muito simples, né? Quando as pessoas falam, por onde eu começo? Eu falo, gatilhos emocionais. Eu te falei, oi, tudo bem? Já sabe meu sotaque, eu não sou daqui. Ah, você é de onde? E você já encontra. Você já encontra um gatilho. Laís, você é de Andradas, né? Já começa. Andradas perto de Poços de Caldas, né? Aí vai, e aí começou. É isso. Já fui pra Poços de Caldas. Conheci alguém. E aí é isso, assim. O que é gostoso? Ali as coisas começam a acontecer. E às vezes eu queria muito me aproximar de você. A gente começa um papo legal, mas eu descubro que eu conheço um primo seu. Vamos mandar uma foto pra ele. Aí você já começa a entrar no ambiente do CPF. Porque senão é isso. Tipo, oi, o que faz sua empresa? Móveis planejados não tem nada a ver hoje comigo. Às vezes você não percebe que às vezes tem gente que não gosta disso. Tem gente que não gosta disso. E aí? De relacionamento entre pessoas? Que não gosta que você se aprofunde muito no CPF, tipo, conhece teu primo, você é de Andradas, você não é filha do... Teu pai não foi prefeito de Andradas. E aí vai, entendeu? Eu tô te falando isso porque eu também sou do interior do Rio Grande do Sul. Então eu sei como é que funciona esse tipo de conversa e tem gente que se incomoda, tem gente que não gosta disso. E aí? Por isso que o estado de presença para fazer network é tão importante. O problema é que as pessoas fazem network assim, não tá nem lá nem cá. Quando a gente está presente, a gente consegue ler o outro. A pessoa tá te dando uma resposta monossilábica a cada pergunta, você tá sendo invasivo, você tá sendo inadequado. Muda o rumo. Perceba, né? Perceba e vai explorando pautas. Então, poxa, tentou ali gatilhos emocionais iniciais para falar com o CPF, não deu certo? Poxa, vocês acabaram de sair de uma palestra super legal, comenta aquela palestra, comenta aquele conteúdo, comenta com personalidade, comenta com relevância. Você não precisa ter concordado. Mas, traz um conteúdo ali, uma relevância no seu comentário de por que não gostou. Você cativa, porque você se mostra equivalente da perspectiva. Sou relevante, tenho repertório, tenho opinião sobre as coisas. Então, essa interação nesse one-to-one é o ponto de partida para as pessoas se relacionarem. É nunca entender que é quantidade, é a qualidade das relações que você estabelece. Isso é outra coisa, né? Não tem receita, né? Não tem receita de bolo, né? Porque são pessoas, né? Pessoas são únicas e a minha entrada é diferente da dele, que é diferente do outro, que é diferente, né? E aí realmente você consegue criar essa conexão se rolou esse match ou não, né? Porque pode ser que não role. Então tudo bem. E aí, vamos embora, parte para outra, né? Exato, exatamente. E um dos pilares do Dia de Futuro é promover eventos de networking presenciais, não é? E aí, como é que são esses eventos? Você conhece o curso A Vaga é Minha, da Você Está Contratado? O nosso curso digital, 100% online, com 40 aulas gravadas, com mais de 7 horas de conteúdo, que você pode fazer quando e aonde quiser e quantas vezes quiser. Então, te convido a acessar o nosso site www.vocêestacontratado.com e acessar o curso A Vaga é Minha. Você pode adquirir o curso e em 7 dias, se não for aquilo que você estava esperando, nós devolvemos o seu dinheiro. Primeiro módulo gratuito e também disponível direto no Hotmart. É só digitar A Vaga é Minha que vai direto para o nosso curso 100% online. Esses eventos, todos os nossos eventos, nós temos 3 pilares, que é conteúdo, networking e experiência. E aí nós sempre temos um momento inicial para networking. Então ali também já é interessante que a gente mapeia erros e acertos. Por quê? É comportamental que as pessoas elas querem acolhida, elas querem se sentir protegidas. Então você investe no Lead Futuro, você bota seu tempo lá, você atravessa a cidade para chegar no evento. É o que você faz lá, você vê sua amiga e fica abraçada nela.
Pô, e tá cheio de liderança empresarial ali, um monte de liderança nova, líderes que acabaram de chegar no grupo, seja o anfitrião, acolhe a pessoa, seja a pessoa que vai abraçar, apresentá-la para todo mundo, seja o hub de network. Ah, não. Então, é curioso isso, que a pessoa investe para estar numa comunidade como a nossa, onde ela vem consumir networking de qualidade, conhecer novas lideranças, expandir e fortalecer rede de relacionamento. E aí chega no evento, acolhe. Ela faz tudo menos usufruir daquilo que ela comprou. E a gente tem, óbvio, alguns desafios, mas nos nossos eventos a gente tem esses 3 pilares. Então, a premissa é nesse ambiente inicial, promover relacionamento. O público é muito qualificado e muito compatível, então a interação ali, ela flui de um lugar de muita relevância nessa via de mão dupla. Temos o conteúdo e a experiência. E o conteúdo é muito interessante, porque a decisão de ter uma comunidade de lideranças empresariais multissetorial faz com que a gente tenha que ter uma curadoria muito assertiva na nossa agenda. O que o líder quer ouvir? O que gera de relevância para ele? E aí tem algo mais importante ainda. Esse líder, ele sabe muita coisa. Conteúdo, especialmente depois da pandemia, virou commodity, né? Antes a gente fazia um evento com a Abílio Diniz, você ia escutar algo inédito. O Abílio fez uma série de lives, Abílio ícone maravilhoso, mas fez uma série de lives que aquilo que ele falou no nosso evento antes da pandemia, ele falou várias vezes nas lives. Então hoje já é outra perspectiva, o conteúdo pelo conteúdo não. Mas o que a gente entendeu que esse líder quer da perspectiva conteúdo? Ele não quer palco nem plateia. Ele quer ser horizontal. Ele quer poder falar. O líder é solitário demais. Quanto mais sênior uma pessoa se torna, mais sozinha ela fica. Porque ela não pode errar, ela tem que ser sempre inabalável, ela não tem dúvida. Dentro daquele ambiente, para um time que olha para ela e quer respostas. Mas na vida real, a pessoa tá cheia de dúvidas, de medo, e tá tudo bem, somos seres humanos, é impossível, todo mundo tá certo, estuda o tempo inteiro. Então aí é um lugar importante que o nosso evento se estabelece. A acolhida, a vulnerabilidade do ambiente. Do conta, o que tá pegando? Você criar esse ambiente que a pessoa pode se expor. E muitas vezes é na experiência do outro que tá a solução do seu problema. Então é ser horizontal. Então, e você falou dessa troca, né? E da vontade de ter uma horizontalidade no ambiente, né? E as pessoas se conhecerem, trocarem, aprenderem uma com as outras. Então você vê muita... você está exposta ao que são os anseios de pessoas em cargos de liderança hoje, né? Em funções de liderança. E menciona para a gente quais são, assim, o que está neste momento afligindo o pessoal. Algo que é muito, assim, é unânime, liderança, gestão de pessoas e gerações. Tá todo mundo batendo cabeça, independente do segmento. Eles vêm ali muito assim do que você tá fazendo para atrair, reter, contratar essa nova geração. Ainda é muito incógnita. E o novo, né, é muito incógnita. Da mesma forma que eles começaram ali, gente, socorro, como é que cada um tá usando o ChatGPT nas suas empresas? Porque tudo aquilo que você não tem... São os temas agora também, né? Como usar a inteligência artificial no dia a dia. Porque não existe uma fonte provedora de certezas. Né? Existem tantos temas que a gente pode contratar um especialista, se aprofundar e validar, existe um caminho já pavimentado. São temas recentes, são temas que a gente tem descoberto um com o outro. Então isso eu vejo que é um movimento muito comum, o liderar, o gerir, humanizar essas lideranças. Os líderes mudaram muito e a gente sente que hoje há muito mais predisposição em mudar. Eu preciso ser um líder melhor. E algo que eu vejo que é muito curioso, os intraempreendedores querendo empreender. Então, quando a gente conversa com o líder... Solo, de forma independente. Partir. Aí você vê a pessoa tá vice-presidente numa multinacional, falando, você é a próxima presidente. Ai, mas você sabe que eu tenho um projeto que eu tô achando que é hora de tirar do papel. É muito comum. Tanto é que grande parte, assim, eu chego a arriscar que a maioria desses C-levels hoje que estão no Lead Futuro, que entram pela caixinha intraempreendedor, já tem um bracinho empreendedor. Em algum momento... Eu acho que embarcam nessa jornada. Mas hoje já está mais comum a gente ver as duas coisas, né? A pessoa tendo as duas trajetórias em paralelo, não é? Tem a sua carreira dentro de uma empresa e tem o seu negócio. Outro formato é investir em alguma startup também, talvez não estar à frente, mas estar como investidor, conselheiro, mentor. É que também tem um ponto que é muita incerteza, é jornada empreendedora, né? Também outra pauta comum entre eles é custo Brasil, é evidente. Mas é muito incerto ser empreendedor. Então, acho que quando eles partem de uma análise da certeza, nada vai te dar tanta certeza e conforto quanto a jornada CLT.
Então aí eu acho que o melhor... Também, né? Não, nada é totalmente certo. Nada é certo. Nada é certo, nada é certo. Então, olha só, te ouvindo, sabe que ela me parece ser uma profissional de recursos humanos. Ela tá... Que honra! Ela está administrando uma comunidade que trabalha de forma conjunta para chegar a certos objetivos, né? Porque o que você faz é ficar o tempo todo pensando em relações, né? Em como se constrói relações, em como você se demonstra vulnerável, como que você expõe o seu negócio, como que você toca o seu negócio, quais são os momentos de tomar decisão, né? Eu acho que essa é a maior troca de vocês nesse grupo, né? Olhando de fora. Então, realmente, Dá algum exemplo de alguém que se transformou o negócio, alguma pessoa que se transformou em função desses relacionamentos que foram criados dentro do Lead? O que a gente tem visto muita coisa acontecer lá dentro são projetos co-criados. Acho que o futuro é da cocriação, né? Não precisa nunca, as coisas não precisam necessariamente partir do inédito. Poxa, se você é muito bom em algo, que meu negócio, eu faço algo que não tem nada a ver com o seu, mas a gente pode co-criar um terceiro ambiente, um terceiro contexto, uma oportunidade. Vamos para essa direção? Então, hoje, o que a gente tem de case lá dentro que me deixa muito feliz, isso está mudando muito, porque o que acontecia antes, são 10 anos, então a gente já consegue comparar períodos. Antes, e até eu tenho um palpite, por quê? No começo do Lead Futuro, quando a gente trazia para cá intraempreendedor, a gente via muito movimento de carreira. Então, convive lá, abre uma vaga de diretor, não sei o quê, eu pego você. Depois da pandemia, esse movimento de cocriação de sociedades, ele se intensificou entre os filiados do Lead Futuro. Por quê? As pessoas acentuaram mais a habilidade de reinvenção. Eu acho que todo mundo teve uma necessidade tão grande de se reinventar que quando foi obrigado a pensar o seu negócio de forma mais ampla, a repensar o seu negócio, eles encontraram novos caminhos. E também um DNA do empreendedor é entender que ninguém faz nada sozinho. Então, poxa, peraí, esse caminho que faz sentido, você aqui que faz isso, vem cá. E aí, cocriam. Então, para mim, case, o que tá existindo de case dentro dessa comunidade tão poderosa de lideranças é o líder mais criativo, mais inovador, com mais habilidade de reinvenção, cocriando com uma outra liderança. A gente tem um programa de imersão e o último que fizemos foi o Step Up People. A palavra no encerramento do programa foi de que vivemos um mundo muito mais colaborativo. Então é isso, né? Essa cocriação é uma colaboração. Como que eu posso colaborar com o outro, com a minha ideia, com a minha expertise, com o que eu trago e que eu posso te ajudar a fazer o teu negócio melhor, né? Eu acho que essa acho que é a diferença do mundo que a gente vive hoje, essa colaboração que antes era muito mais competitiva, né? Eu acho que o líder era muito mais competitivo do que hoje. Não que não seja, né? A gente precisa ser, mas eu acho que junto com essa competição tem a colaboração que vem forte nesse novo perfil aí. Qual é a característica dessa nova geração que está entrando no mercado do trabalho e que é tão enigmático assim para quem está estabelecido já em posições de liderança? Uma característica que não é positiva é a ansiedade. É uma geração ansiosa. Eles entram querendo ser CEO em um ano. Peraí, você tá chegando como estagiário. Vamos ter um plano. E é muito imediatismo. Assim, é muito imediatismo. Muito, muito, muito. Mas, ao mesmo tempo, é uma geração que nos traz o que a gente foi deixando para trás até, né? Eu já não sou essa geração agora, que é propósito. Que quando alguém conta que só vai ficar na tua empresa, se entender o que você vai fazer pelo meio ambiente, o que você vai fazer pelas pessoas que hoje estão em alguma condição de vulnerabilidade social, porque senão ela não vê razão para trabalhar ali, isso é poderoso demais. Então essa geração vem para nos lembrar do que é essencial. E que não dá mais só para ter na parede, escrito ali teus compromissos. Se eles não tiverem na prática, você não cativa essas lideranças. O que eu sinto é isso, assim, beleza, você impacta? Como? Cadê a forma prática? Tá, então a gente... Mas quem produz essa roupa que a gente vende? A gente está acompanhando a jornada de fornecedor? Tá, quem é esses fornecedores? Então, assim, hoje é uma ansiedade. E eu acho isso muito legal. Então, isso é algo que a geração traz do propósito de verdade. A gente tem falado tanto de propósito, acho que é uma geração que está nos ensinando sobre. É como as crianças perguntam sempre, né? Por quê? Mas por quê? Por quê? Por quê? E querem saber cada vez mais o alcance da cadeia, né? Como um todo. Não é aquela coisa, sei lá, a minha época... não se tinha tanto essa preocupação, né? Tinha um pedaço
da jornada que a gente cuidava, né? E agora eu acho que o negócio é mais completo. Né? Tem outra coisa interessante que você já comentou pra gente, Laís, aqui, vocês foram 12 que compraram o negócio, né? Mas hoje vocês são 2 sócios, então o negócio vem dando certo a ponto de, né, ter essa mudança, né? De pessoas resolveram fazer um exit e você e mais um resolveram, não, isso aqui a gente quer continuar e a gente vai comprar de vocês aqui. E também foi outro momento, imagino, de reflexão da sua parte, assim, né? De por que você tomou mais essa decisão? Esse episódio é ótimo na minha carreira. Meus pais odeiam. Porque eles falavam, não, agora ela vai para uma vida CLT, pandemia. Foi em 2021. Foi no meio da pandemia que isso ocorreu? Foi. Uhum. Porque acontece, no ano de 2020, eu deixei de ser CEO, meu sócio assumiu, fez um trabalho muito legal de adequação do grupo às condições, né, extremamente complexas da pandemia. E aí, nessa época, quando eu me afastei da operação, eu falei, eu acho que eu tenho que sair. Acho que não faz mais sentido eu estar aqui, são 10 anos. Eu tenho uma rede de network muito robusta, muito valiosa. Acho que ela está subestimada, assim, não faço o que eu deveria. Acho que eu devo sair. E também, gente, assim, é muito cacique, né? São 12 pessoas, são 12 caras, 11, né? 11 caras extraordinários. Todos eles empreendem com uma série de empresas, têm jornadas extremamente valiosas e bem-sucedidas. Então, é todo mundo com uma boa opinião. Uma opinião certa, era muito difícil administrar a expectativa. Cada reunião de sócio eu saía assim, qual caminho eu vou? Porque todos pareciam viáveis, adequados e necessários. E eram opiniões muito diferentes. Mais uma vez, não tinha ninguém omisso ali, porque são só líderes. Só que ninguém era sócio executivo, né? Então isso também ajudava. E aí no ano de 2021, eu fui para uma reunião de sócios, muito decidida a sair. Porque eu também via que o Lead Futuro, ele já não representa... Ela tá decidida a sair, ela comprou o negócio. Exato, deu um problema. Confundi o que eu ia falar. Não, e aí, assim, o que eu sentia? Eu queria muito fazer coisas muito ousadas com o grupo. Eu via um grupo de 11 homens e uma mulher, então, o que eram os nossos filiados? O extrato disso, não tinha representatividade nenhuma. Então, várias coisas já me provocavam e eu não estava me sentindo muito representada lá dentro. E eu tinha sonhos muito grandes. Minha bandeira de diversidade, ela é imensa, ela pulsa. E eu sinto que eu tenho uma responsabilidade imensa por esse lugar tão privilegiado de trânsito com tantas pessoas influentes que eu ocupo. Então, isso me provocava. Mas eu sabia que com 11 homens e todo mundo tendo a mesma equivalência na sociedade, então a tomada de decisão era sempre 50% mais um, eu não faria o que eu acreditava, especialmente porque eu era minoria em boa parte das crenças. E aí, nessa reunião, que foi para sair, eu, então, me equivoquei e não sabia nem como contar para os meus pais depois, mas eu juro, hoje eu me vejo assim na reunião, eu falo, gente, o que eu tô fazendo mesmo? Fudi. Mas eu falei com os meus sócios, eu tenho muitos sonhos com isso aqui, mas eu queria ser majoritária. E aí, meu sócio, você tá querendo comprar? Aí eu acho que eu me escutei, né? Tô, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, olha, você tem 24 horas para trazer um sócio investidor. E eu lembrava de vários líderes empresariais que já tinham dito, Laís, vou empreender com você ainda. Falei, vou ligar para essa turma, vou passar o Pires. E aí eu falei com um, ficou animado, falei com outro, ficou animado. Eles, Laís, vamos tomar um café amanhã. Aí depois eu falei, não, porque eu vou trocar dinheiro pelo dinheiro. Eu vou trazer pessoas que pensam iguais, que querem resultado. Não seriam sócios, mas seriam acionistas e iam querer influenciar da mesma maneira. Exato. Né? Eu ia me frustrar. Aí eu cheguei para eles e falei, meninos, eu não trouxe investidor, eu não tenho investidor, eu continuo querendo comprar isso aqui. Parcelando a perder de vista. Já terminei de pagar. Mas parcelei, comprei uma empresa em meio à pandemia. Mas foi essa motivação. Eu sabia que eu só faria lá dentro o que eu realmente desejo, óbvio, estou muito distante de fazer tudo que planejo, mas como majoritária, você precisa conseguir tomar decisão rápido, né? É o que demanda uma startup. Muito bacana, inspirador. Muito bom. Sabe o que eu queria? Diga. Não, fala você o que você quer. Qual é o seu desejo? Não, eu tô com medo de desejar qualquer coisa agora, porque pode se tornar realidade, né? Não sei. Eu queria pedir para você, para a gente fechar com algumas recomendações suas de fontes para aprendizado. Filme, podcast, séries, como é que você estuda, como é que você aprende, né? E aí dá alguma recomendação de alguma coisa que salta assim à mente para você, que você acha que vale a pena compartilhar? Podcast.
Tá recomendado. Podcast você está contratado. Exato, não tem dúvida. Né? Você tá assistindo porque você assiste todos. Então, mas isso é muito interessante. Mas isso é verdade, você viu? O pessoal que assiste todos mesmo. Né? Assiste. Contei Obrigado. que ia vir aqui, as pessoas elas falam vários exemplos. Então significa que elas assistem todos. Pô, Isso aqui é uma comunidade, vocês sabem, né? Vocês fazem aquele evento maravilhoso. Bom, o que é curioso, porque muitas vezes me pedem assim, dicas de filme, livro, podcast. Eu tenho uma rotina legal de consumo de conteúdo. Se eu quero transitar entre lideranças empresariais, eu preciso estar muito em dia, né, com o que acontece no país, no mercado. Mas o meu conselho, qual a melhor fonte? Pessoas. Gente, escutar é muito sábio. Escutar as pessoas corretas, é óbvio. Mas escutar com escuta. E com discernimento para saber o que você destila e leva. Com qualidade para enriquecer o debate. Mas hoje, por exemplo, sempre me perguntam qual curso de oratória você fez. E eu era tímida. Eu assisti o João Dória falando. Legal. Ponto. Eu ia nos eventos, era isso. Porque eu ia nos eventos do LEAD, eu era staff, né, nos bom. primeiros anos. Ele é muito bom. O cara é muito bom de oratória. Só que o que Muito bom. acontece? Todo o staff de produção lá, quando a gente começava o evento, startou. Aí ficava lá no fundo conversando. Eu ficava do lado do palco assim, ó. Tanto é que muita gente que me vê palestrar... Mas você tem uma formação em... Qual que é a tua formação? São relações públicas. Mas assim, eu não tinha nenhum... Eu não era boa de palco. E eu nunca fiz nenhum curso. Mas eu observei, eu aproveitei cada evento que eu vi João Dória falar. Eu ficava assim... Tanto é que quem conhece muito de João, me vê fazendo palestra, me chama de João Dorinha. E me honra. Porque eu acho que ele tem uma oratória Ele é muito impecável. bom. Eu já ouvi mais de uma vez com grupos grandes, com grupos menores, e realmente ele... Sim. tem. Então, assim, o que eu posso deixar? Não quero parecer vazia e fumaça. Deixa eu falar mais uma coisa. Porque eu também faço isso, eu observo outros, né? Mas deixa eu ver se você faz isso que eu faço também. Eu assisto TED Talks. Adoro. Mas eu desligo o som. Não Para faço. ver a linguagem corporal. Apenas. Nunca fiz isso, amei. Fica a dica. Eu assisto com áudio e eu assisto sem o áudio. Gente, isso é incrível. Adorei. Gente, show. isso é tão legal, porque eu assisti minha palestra que eu fiz semana passada, assisti ela no final de semana, e eu não estava conseguindo assistir ela com áudio, foi só um problema mesmo. E eu vi que eu me movimentei de uma forma que eu parecia insegura. Curioso pensar nisso, né? Porque com áudio eu não estava insegura, dava para ver que eu estava tranquila, mas o meu movimento foi de um movimento inseguro. Oh, que legal. Curioso então você também isso. se assiste depois. Eu fico um pouco envergonhada. Não, né? Mas eu me assisto. E às vezes eu não me assisto, mas aí meu namorado me obriga, assim, a gente tá na estrada, a gente tem que ficar me ouvindo, é uma loucura. Ele faz. Faz eu me ouvir, me assistir. A gente é bem crítico um com o outro, assim, a gente se ajuda muito, então isso faz toda a diferença. Mas eu não quero parecer vazia nas minhas dicas, mas eu também tenho o que eu não indico. Se alguém te indicar uma fórmula, um arrasta pra cima, compra essa fórmula, essa dica que você vai ser um empreendedor infalível, vai multiplicar sua empresa por 3 em 3 meses, é mentira. Isso é muito equivocado. Fazer isso também. Bacana. É o que... Tem muito, né? Tem muito no mercado. Muito. Isso, né? É o que mais tem. Não, as pessoas, assim, agora eu fui fazendo muito benchmark para network. Nossa, tem muita coisa ruim na internet de conteúdo. Mas é isso, as pessoas pagam para baixar um e-book que fala um monte de nada. E vendem fórmulas, as pessoas que nunca empreenderam, ensinando as pessoas a empreenderem. Gente, você vai falar... Por que a gente foi fazer um evento agora de cultura, te chamamos? Porque você tem repertório. E quanta gente hoje não tem Instagram, não tem LinkedIn com alcance, que fala de cultura, de gestão de pessoas, e nunca trabalhou com isso. Aí fez lá um curso, com todo respeito, mas um curso no final de semana de coaching, e tem estudo de liderança. Então, assim, é discernimento. É discernimento para antes saber o que eu quero consumir e o que eu não quero. Eu não sigo ninguém que vende fórmula, eu não sigo ninguém que vende... Não acredito nessas coisas, não existe fórmula. Se alguém falar que vai mudar a sua vida em 3 dias, não acredita. É golpe. Então, óbvio, até um olhar atento, até essa curadoria. E porque os algoritmos vão entregar o que você quer consumir. Então, se você tá ali caindo nesses golpes constantes, você vai continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Então, é óbvio, dá uma orientada para... Com o que consome, né? Cuidado com o que consome, exato. Fica a dica. Fica a dica. Muito bom. Mas pessoas, gente. Legal. Pessoas é o melhor canal de aprendizado. Não, você me surpreendeu com a resposta agora. Também. Você foi para o outro lado. Ótimo, e obrigado por isso. Que bom. Não, mas é verdade. Eu consumo seu Que conteúdo e quando fomos fazer o evento na última semana com você, isso é curioso. Os nomes lá que eu pedi para me sugerirem. Vieram nomes que eu pesquisava e falava, gente, mas olha o LinkedIn dessa pessoa. Ela nunca trabalhou na área de RH. Ela nunca trabalhou com pessoas. Ela vai vir falar de pessoas. Ué,
a conta não fecha. É. E fala de um lugar o quê? De influência, de vou te ensinar. É muito complicado isso, é muito complexo e irresponsável. Eu acho. Eu sei que essa era a fala da Laís de fechamento, né? Mas imagina o quanto você não fez isso na tua carreira para estar sentada nessa posição que você está hoje, né? Dona do teu negócio. E ter tomado essa decisão de, nessa reunião, que era para sair fora, você inverteu. E peraí, não quero sair fora, não. Eu gosto disso que eu faço, mas eu quero fazer de uma forma diferente, né? O quanto você não se preparou para estar aí, né? E para estar falando esse tipo de coisa. Obrigado a todos vocês que estiveram comigo. Obrigado. Mas daqui em diante sou eu. Show de bola. Parabéns, eu- Laís. Muito legal. Fico feliz, foi uma jornada bastante Eu ousada. estive lá no evento Lead Futuro e foi um barato. Curti demais, foi muito bom. Não, Parabéns. vai estar honra te receber. Mas isso é legal, assim, você falou o quanto eu tive que me preparar. A gente nunca tá preparado. Sim. Se você falar assim, olha, Laís, vai ter uma reunião com os seus sócios, você vai lá para comprar o lead futuro. Eu não, você tá doida. Eu acho que a gente nunca tá preparado, mas é quando a gente se vê diante da situação que você se percebe pronto. Parte porque você se reconhece e parte porque vem aquele DNA do empreendedor, da coragem, da intenção, da intuição e da atitude que eu falei no começo. Mas obrigada, que Legal. delícia. Fechou, Laís. Obrigado. Obrigadão, que agradeço.